Considere um cilindro oco de raio R, como esquematizado abaixo, em rotação em torno de um eixo vertical com velocidade angular igual a ômega. Uma pessoa de massa m está acompanhando o movimento do sistema apenas encostada na parede interna do cilindro, porém na iminência de escorregar. As forças horizontais F1 e F2 têm sentidos opostos e estão aplicadas no corpo da pessoa. A respeito dessa situação, analise as proposições abaixo. Se liga, o que é que você teria numa situação como essa, tá? O primeiro detalhe é que o cara está encostado na parede do cilindro. Isso é um rotor, né? Isso aí, hoje em dia, você não vê mais, né? Mas era um brinquedo muito comum em parque de diversões, né? Você entrava dentro desse cilindro, o cilindro começava a rotacionar, e quando ele chegava numa determinada velocidade angular de rotação, o piso desse brinquedo era retirado. E a pessoa rotacionava junto com o cilindro e não caía. Ou seja, a pessoa não está apoiada em nada. No caso, os pés da pessoa não estão apoiados em absolutamente nada. Ela está apenas encostada no cilindro oco, beleza? E aí, se você prestar atenção, ele fala que essa força F1 e essa força F2 são forças que estão aplicadas sobre o corpo da pessoa. Essa força F1 é exatamente a força normal, porque o cara está encostado na parede, ele empurra a parede para a esquerda, por reação, a parede vai empurrar ele para onde? Para a direita. Então essa força F1, você pode interpretar essa força F1 como sendo a força normal. Essa força F1 é a força de reação normal que a parede exerce sobre a pessoa. Otávio, e essa força F2? Galera, essa força F2 é uma força inercial. Na verdade, essa força inercial ela não existe, tá certo? Essa força F2, que é uma força inercial, é a tendência que a pessoa tem de ser jogado para fora do cilindro por inércia. Tá? Então, essa força inercial também é conhecida como força centrífuga. Se você prestar atenção, a força normal, a força F1, ela aponta para o centro da trajetória. Ela seria a nossa força centrípeta. Essa força F2 é uma força inercial. É a tendência natural que o corpo tem em ser jogado para fora da curva. Essa força F2 é uma força inercial, que nós chamamos de força centrífuga. Beleza? Só que essa força centrífuga, ela só vai ser percebida quando você não considera o referencial inercial. Por exemplo, quando você está dentro de um móvel, que ele faz uma curva, por inércia, a tendência é você ser jogado para fora do carro. Você sente uma força centrífuga, ou seja, para fora da curva, que quer lhe tirar daquela curva. É uma força inercial. Então essa força F2 é uma força centrífuga, uma força inercial. A força F1, que é a força normal, essa força F1, é a força que lhe segura dentro da curva. Então, essa força normal que aponta para o centro é uma força centrípeta, ou uma resultante centrípeta, beleza? E aí se liga, na pessoa você vai ter a força peso, vertical e para baixo. Aí ele fala assim, ó, ele fala que a pessoa está acompanhando o movimento, encostada na parede interna do cilindro, na iminência de escorregar. Ou seja, essa pessoa não escorrega. Essa pessoa não apresenta movimento na vertical. Tá vendo? Por que é que essa pessoa não escorrega? Aí você se liga. Se tem uma força puxando esse cara para baixo e ele não escorrega, deve ter uma força aqui contrária à tendência do movimento. Uma força contrária à iminência do movimento. Que força é essa? É a força de atrito. E nesse caso, a força de atrito estático. Se o cara está na iminência de escorregar, lembra, iminência de movimento me lembra força de atrito estático máximo.
tá? Então, se ele está na iminência de escorregar, essa força de atrito estático que aparece aí assume a intensidade da força de atrito estático máximo. Mas se ele não apresenta movimento na vertical, é porque, Taveirão, essa força aqui que está para cima cancela com essa força aqui que está para baixo. Então, a força de atrito estático e a força peso, elas se cancelam, porque não tem movimento na vertical. E essa força F1, que é a força que aponta para o centro da trajetória, é a minha resultante centrípeta. Lembrando, essa força F2, que ele fala que está na figura e atua no corpo da pessoa, é uma força centrífuga, que nós não estudamos. Ela é uma força inercial, beleza? Então, se você fosse escrever aqui, como é que você escreveria essa situação? Se liga. Tá vendo? Primeiro, vou colocar assim. No eixo X, eu tenho que a minha força resultante centrípeta é a própria força F1. Lembra que essa força F1 é a força normal. É a força que a parede exerce sobre a pessoa. Beleza. Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Eu posso escrever, então, que a força F1 é igual a m v quadrado sobre o raio, né? Lembrando que força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é v quadrado sobre o raio, beleza? Só que você pode escrever também aceleração centrípeta. Eu posso escrever, tá vendo, se eu quiser, a aceleração centrípeta como sendo o quê? Eu posso escrever a aceleração centrípeta como sendo ômega ao quadrado vezes o raio. Ou seja, essa força F1, que seria a minha força normal, ela pode ser escrita como sendo m ômega ao quadrado vezes o raio. Então, essa minha força F1, que atua como resultante centrípeta, seria a minha força normal, que a questão chamou de F1, m ômega ao quadrado vezes o raio. M é a massa da pessoa, ômega é a velocidade angular e R é o raio, no caso do cilindro. Beleza? Massa, Taveirão. E com relação à força de atrito e à força peso, o que é que você sabe? Taveira? Eu sei que no eixo Y, a força resultante é zero. A força resultante no eixo Y é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque não existe movimento na vertical. Então, eu posso afirmar que a força de atrito estático é igual à força peso. Então, eu posso afirmar que a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal, é igual a mg. Obviamente que esse coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito estático, beleza? Então, eu posso escrever que o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, quem seria a força normal? M ômega ao quadrado vezes o raio, isso é igual a força peso, que é mg. E aí, se você quiser, ó, você cancela aqui, ó, a massa vai embora com a massa, beleza? E aí fica para você calcular qualquer coisa, ó. Uma questão como essa de rotor, ela pode pedir para você a força normal? Pode, já tá aí, ó. M ômega ao quadrado vezes o raio. Mas ela pode lhe dar os dados, que não é o caso dessa questão, que essa questão é uma questão literal, mas eu posso pedir coeficiente de atrito, eu posso pedir velocidade angular, eu posso perguntar o raio, beleza? Então, eu posso, por exemplo, dar para você a velocidade angular, o raio, a gravidade você já conhece. E eu posso pedir, no caso aí, o coeficiente de atrito, né? Eu posso pedir a velocidade angular, beleza? Tá? Então, aqui, só para a gente chegar numa relação e não parar aqui, vamos supor que você quisesse calcular a velocidade angular, né? Se você quisesse calcular a velocidade angular, a questão teria que me fornecer o coeficiente de atrito, o raio e a gravidade, obviamente, né? Então, daqui eu posso escrever o seguinte, ó.
eu posso escrever que a velocidade angular, e lógico, isso não é uma fórmula, pelo amor de Deus, isso não é uma fórmula, é muito fácil você chegar nisso aqui, ó. Tá vendo? Quem seria a velocidade angular? Ora, a velocidade angular seria a gravidade dividido pelo coeficiente de atrito vezes o raio. Então, se a questão pedisse para você calcular a velocidade angular, eu poderia usar essa relação aqui, ó. Beleza? Não é fórmula, não é fórmula. Perceba que eu só fiz que a força de atrito é igual a força peso. O resto, gente, é só jogada matemática. Tá vendo? E se ele quisesse calcular o coeficiente de atrito, por exemplo, quem seria meu coeficiente de atrito? Ora, se eu quisesse calcular o coeficiente de atrito, quem seria meu coeficiente de atrito? Seria a gravidade dividido por quem? Pela velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Beleza? Pronto. Tá aí. Isso é fórmula? Não, isso não é fórmula. Tá vendo apenas igualou a força de atrito que está para cima com a força peso que está para baixo. Então chegar aí é muito fácil. Lembrando que a normal, ela vai se comportar como uma resultante centrípeta, beleza? Isso vai servir exatamente para a nossa próxima questão. Para essa questão nem tanto. Mas já estou fazendo aqui, ó, o apanhado geral do que pode aparecer para vocês se a aplicação de resultante centrípeta for o rotor, beleza? Então, com essas informações, nós já podemos ir para a questão. Ele fala o seguinte, ó. A respeito dessa situação, analise as proposições abaixo. Se liga. Diminuindo-se a velocidade angular do cilindro, aquém do valor ômega, a pessoa escorrega em relação à parede, deslocando-se para baixo. Aí vamos lá, presta atenção. Tá vendo? O que é que não faz, o que é que evita que essa pessoa escorregue para baixo? Ora, essa pessoa só não está caindo para baixo, só não escorrega para baixo, porque a força de atrito não deixa. Beleza? Porque a força de atrito não deixa. Tá vendo? Como é que se calcula a força de atrito? Tá aqui, ó. Vou até colocar para vocês aqui. Como é que se calcula a força de atrito? Todo mundo sabe que força de atrito é o quê? É o coeficiente de atrito vezes a força normal. Só que nessa questão eu já mostrei para vocês que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal. E a normal é o quê? Massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Beleza? O que é que a questão está me falando? Ó, Taveira. Mantendo-se o coeficiente, até porque o coeficiente é uma característica das superfícies que estão em contato. A massa do cara é uma constante. E o raio do cilindro é uma constante. O que é que eu posso mexer nesse brinquedo? Eu posso mexer na velocidade angular. Então quer dizer que se eu diminuir a velocidade angular, acontece o que com a força de atrito? Ela diminui. E se a força de atrito diminuir, nessa situação aqui, a força de atrito equilibra com a força peso. Mas a força peso é uma constante. Então, por exemplo, se tiver 50 newtons para baixo, tem 50 newtons para cima. Concorda? Mas a força peso é constante. Porque a massa é constante e a gravidade é constante. A força de atrito, ela depende da velocidade angular. Então, se eu diminuir a velocidade angular, a força de atrito diminui. Se a força de atrito diminuir, ela fica menor que o peso e o cara vai escorregar. Então, se você volta lá para a afirmativa 1, diminuindo-se a velocidade angular, a pessoa escorrega para baixo? Sim, verdadeiro. Porque a força de atrito vai diminuir e não vai mais equilibrar com a força peso. Beleza? Aí se liga. Aumentando-se a velocidade angular do cilindro, além do valor ômega, a pessoa escorrega em relação à parede, deslocando-se para cima. Aí, galera, preste atenção. A força de atrito, jamais essa força de atrito estático, ela vai conseguir vencer a força peso. Aumentando-se a velocidade angular, o que é que vai acontecer aqui?
aumentando-se a velocidade angular, tá aqui, ó, você vai aumentar a força normal. Aumentando a força normal, você vai aumentar a força de atrito estático. Ou seja, a tendência dele escorregar vai ser mais difícil. Então, quanto maior for a velocidade angular desse brinquedo, maior vai ser a segurança. Por quê? Porque essa força-peso não vai ser suficiente para vencer o atrito estático. Não tem como a força de atrito ganhar do peso ele subir sozinho. A força de atrito ou ela equilibra ou ela vai ser menor. Então, aumentando-se a velocidade angular, eu vou aumentar a força normal, que é a força de contato. Aumentando essa força de contato, eu aumento a força de atrito estático. Então, se eu aumento a força de atrito estático, essa força-peso ela não é suficiente para vencer o atrito estático. Mas se eu tenho 50 newtons para baixo, eu continuo tendo quanto? 50 newtons para cima. Só que aí, se eu aumento a velocidade angular, ele não estaria o quê? Ele não estaria mais na iminência de escorregar. Ele estaria em repouso, mas não na situação limite. Ele estaria em repouso e em segurança. Essa situação de iminência, concorda comigo, é uma situação perigosa. Porque se a velocidade angular diminui só um pouquinho, o cara já vai cair. Mas se eu aumento a velocidade angular, eu aumento a força de atrito estático máximo, e aí essa força-peso não seria suficiente para vencer o atrito estático máximo. Então, nessa afirmativa 2, tá falso, né? Se eu aumentar a velocidade angular, ele permanece em repouso com maior segurança. E a força-peso equilibra a força de atrito estático. Só que essa força de atrito estático não é mais atrito estático máximo. Então, ele não estaria mais na iminência do movimento, que é perigoso para esse brinquedo, né? Aí ele fala assim: em relação ao referencial externo, que seria um referencial inercial, ó, em relação ao referencial externo fixo no solo, tá vendo? O que é um referencial externo fixo no solo? É um referencial inercial, beleza? Não deve ser considerada a força F1. F2 é uma resultante centrífuga de intensidade dada por m ômega ao quadrado vezes o raio. Falso, tá? Para um referencial inercial, essa força F1, que é a nossa força normal, ela é a nossa centrípeta, gente. Ela é a nossa resultante centrípeta. Essa força F2, que é a força falsa, ó. Essa força F2, como eu falei para vocês, ela é uma força inercial. Ela é uma força imaginária, né? Ela é uma força por conta da inércia. Ela é uma força centrífuga que tem de fazer você sair da curva. Então, se eu pego o referencial inercial, é exatamente essa força F2, que é uma força inercial que eu não vou considerar. Para o referencial inercial, nós consideramos o quê? A resultante centrípeta. Lembre-se, as leis de Newton, elas só são válidas para referenciais inerciais. A resultante centrípeta é a segunda lei de Newton. Então ela só é válida para um referencial inercial. A gente não estuda força centrífuga, porque ela é uma força inercial, beleza? Então quando você vai para a oitava aqui, ó, em relação a um referencial externo fixo no solo, ou seja, um referencial inercial, não deve ser considerada a força F2. Perfeito, porque a força F2 é uma força centrífuga. Centrífuga, beleza? Ela é uma força inercial. Aí ele fala, porém, F1 é a resultante centrípeta e tem intensidade dada por m ômega ao quadrado vezes o raio. Se você volta, tá aqui, ó. A força F1 tem intensidade m ômega ao quadrado vezes o raio, beleza? Então, essa 8 aqui tá certa. Você não considera a força F2, porque ela é uma força centrífuga. Para referencial inercial, ela não existe, tá certo? E considera a força F1, que é uma resultante centrípeta, beleza? Então, até agora, a 1 e a 8 estão corretas. 16.
em relação a um referencial interno fixo no cilindro, deve ser considerada as forças F1 e F2, ambas com intensidade dada por m ômega ao quadrado vezes o raio. F2 é a força centrífuga que equilibra a força F1. Olha agora a mudança de referencial. Considerando um referencial interno fixo no cilindro. Se eu pego um referencial interno, ele está em movimento junto com o cilindro. Se eu pego um referencial interno, ele está em movimento junto com o cilindro. Então, deixa de ser um referencial inercial. Se deixou de ser um referencial inercial, aí beleza. Para quem está dentro do cilindro, existe uma força querendo lhe puxar para onde? Para fora. Para quem está fora, para o referencial que está fora, inercial parado, ele só está vendo você encostado na parede. Então, para o referencial que está fora, só existe a força centrípeta. Porque ele é um referencial inercial. Mas se eu estou dentro do cilindro, eu que sou a pessoa, eu vou sentir que tem uma força me puxando para fora e tem uma força me empurrando para dentro. Você dentro de um carro, por exemplo, quando você faz uma curva muito brusca, o que é que acontece? Você se imprensa contra a porta, né? Você se imprensa contra a porta. Você sente que tem uma força lhe puxando para fora. Por que você não sai do carro? Porque a porta lhe empurra para dentro. Então você dentro do carro, você não é um referencial inercial. Porque você está em movimento junto com o carro. Então para a pessoa que está dentro do cilindro, eu vou sentir essa força me puxando para fora, que é a força inercial, e vou sentir uma força que me empurra para dentro, que é a força centrípeta. E aí, se essas forças atuam no mesmo corpo, mas o cara está lá em repouso, essas forças se equilibram. Então, a força F1 se equilibra com a força F2. Então, para um referencial dentro do cilindro, que não seria um referencial inercial, até porque o cilindro tem aceleração, que é uma aceleração centrípeta. Tá vendo o que é um referencial não inercial? Galera, um referencial não inercial é um referencial que apresenta o quê? Aceleração. Então, se eu estou dentro do cilindro, eu sinto uma força me puxando para fora e uma força me empurrando para dentro. Essas forças se equilibram, porque você continua lá. Mas o cilindro é um referencial não inercial. Por quê? Porque ele apresenta movimento, ele apresenta aceleração centrípeta. Já para alguém que está fora, parado, olhando você dentro do brinquedo, quem está fora é um referencial inercial. Para quem está fora, você está apoiado na parede, a parede lhe empurra para dentro. Essa força centrífuga, ela não existe. Para referencial inercial, a força centrífuga, ela não existe. Para um referencial não inercial, dentro do cilindro, ela vai existir. Que é o caso de você entrar numa curva brusca, você sente que tem uma força lhe puxando para fora, aí você bate na porta, ela lhe empurra para dentro. Essa força que tende a tirar você do carro, que você sente, é a força inercial. É a força centrífuga, que não existe, é imaginária. E essa força que lhe empurra de volta é a força centrípeta, uma equilibrando a outra. Beleza? Então, nesse caso aqui, dessa questão, as alternativas corretas seriam 0,1, 0,8 e 16. Beleza? Dando então um somatório aí, 25. Agora vamos fazer uma questão com valores, tá? Bora fazer uma questão com valores com matemática. Vem comigo. Deseja-se construir um brinquedo para um parque de diversões que consiste de um cilindro sem assoalho que gira em torno de um eixo vertical com velocidade angular 2 radianos por segundo, onde as pessoas ficariam pressionadas contra a parede interior sem escorregar para baixo, conforme a figura. Considerando-se que o coeficiente de atrito estático entre a parede e as costas das pessoas seja 0,5, qual o raio mínimo em metro que deverá ter o cilindro para que as pessoas não escorreguem?
Então, se ele quer o raio mínimo para que as pessoas não escorreguem, eu vou considerar essa situação como sendo o quê? A iminência do movimento. Eu vou considerar que essa pessoa está na iminência do escorregamento. Tá vendo? Quais são as forças que atuam sobre a minha pessoa? Fera, a pessoa está encostada na parede. Então a pessoa empurra a parede para a esquerda, por reação, a parede empurra a pessoa para a direita. Essa reação aqui é a força de reação normal. Existe uma força-peso que puxa essa pessoa para baixo, que é a força de atração gravitacional, a força-peso, e essa pessoa não escorrega, porque entre a pessoa e a parede existe uma força de atrito. Essa força é a força de atrito estático. Como a questão está me pedindo o raio mínimo, esse atrito estático seria o atrito estático máximo. Repito, eu vou considerar que a pessoa está na iminência do escorregamento, mas ela não escorrega. Ou seja, essa força de atrito que está para cima equilibra essa força-peso que está para baixo. Então, preste atenção. Primeiro, tá vendo? Essa força normal, ela está orientada para o centro da trajetória. Essa força normal está orientada para o centro do cilindro. Ou seja, ela vai se comportar como uma resultante centrípeta. Então, eu posso escrever que a minha força centrípeta, a minha resultante centrípeta, é a própria força normal. E tá vendo como é que eu faço para calcular a força centrípeta? Massa vezes aceleração centrípeta, mv² sobre o raio. V² sobre o raio é a intensidade da aceleração centrípeta. Mas tá vendo? A questão não falou sobre velocidade linear. Ela falou sobre velocidade angular. Beleza. Então você lembra que a aceleração centrípeta, ela também pode ser dada pelo produto ω² vezes o raio. A velocidade angular vezes o raio. Ou seja, eu posso escrever a aceleração centrípeta como sendo v² sobre o raio, ou eu posso escrever a aceleração centrípeta como sendo ω² vezes o raio. Beleza? Massa. Então ficamos com isso aqui. A intensidade da força normal, igual a quê? M ω² vezes o raio. Vamos guardar essa informação aqui. Beleza. Ô, Taverão, mas o cara tá na iminência do movimento. Ou seja, essa força que puxa ele para baixo é igual à força de atrito que tá para cima. Perfeito. Então, o segundo passo aqui é você saber que a força de atrito estático e a força peso, elas se equilibram. A força de atrito estático e a força peso, elas se equilibram. Ou seja, eu posso escrever que o coeficiente de atrito estático vezes a força normal é igual à força peso, que é dado pelo produto mg. Mas tá vendo? A força normal nós descobrimos aqui em cima. Beleza. Agora é só você substituir. Então fica coeficiente de atrito vezes a normal, que seria m ω² vezes o raio, isso igual a massa vezes gravidade. Com isso, eu não preciso da massa da pessoa. Tanto que a questão não forneceu. Porém, ela me deu o coeficiente de atrito? Deu. Tá aqui, 0,5. Tá vendo? Ela me deu a velocidade angular? Me deu. Tá aqui, 2 radianos por segundo. Tá vendo? Me forneceu a gravidade? Me forneceu. Tá aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu for calcular o raio, quem seria o meu raio? Meu raio seria a gravidade dividido por ω² vezes o coeficiente de atrito. Beleza? E aí, se você substituir aqui, nossa questão acabou. O nosso raio
é a gravidade sobre ômega ao quadrado vezes o coeficiente de atrito. Substituindo, vou colocar aqui, ó, ficamos com 10 dividido por 2 ao quadrado vezes o coeficiente de atrito, que seria 0,5, né? Ficamos então com 10 dividido por 4 vezes 0,5. Galera, 4 vezes 0,5, isso me dá 2. Então, nosso raio seria 10 sobre 2. Logo, o menor raio, o raio mínimo desse cilindro, para que as pessoas não escorreguem, deve ser um raio de 5 metros. Nessa situação, nós estamos considerando o quê? A iminência do movimento, a iminência do escorregamento. Então, com raio igual a 5 metros, essa pessoa estaria na iminência de escorregar. Se eu não quero que ela escorregue, eu faço o quê? Aumenta o raio do cilindro. Para um raio maior do que 5 metros, com essa velocidade angular, não teria o menor perigo dessa pessoa escorregar. Tranquilo? Beleza? Valeu!